Olá, sou António Roque, consultor associado de Keller Williams Abaco. Decidi fazer esta apresentação sobre os principais temas relacionados com o mercado imobiliário, porque nos últimos tempos, com a vertiginosa subida da inflação, com a consequente subida das taxas de juros e ainda com os preços dos imóveis que se mantêm em alta, somos todos os dias bombardeados pelos média sobre estes temas, sem, contudo, na maior parte dos casos, qualquer precisão ou qualidade da informação. Espero vir a consegui-lo minimamente e servir de ajuda e fonte de ponderação para todos os interessados. Então, os principais 5 temas a abordar em relação ao mercado imobiliário serão o preço dos imóveis, a subida da inflação, a subida das taxas de juros, as cautelas para quem vai contratar um crédito de habitação e o próximo futuro do mercado imobiliário. Abordando o preço dos imóveis, é óbvio que a quebra na oferta residencial é uma das principais características da atual fase do mercado. No acumulado dos últimos 3 meses, a oferta de habitações disponíveis para venda ascendia apenas a cerca de 45 mil unidades. Este é o volume mais baixo dos últimos 10 anos, sendo o resultado da pressão sentida do lado da procura, em especial a partir da segunda metade de 2021. Nos 2 primeiros trimestres de 2021, a oferta para venda superava os 63 mil fogos. Desde então, este volume tem vindo a descer, fechando o ano em apenas 57 mil unidades. Assim, face ao final do ano de 2021, a quebra na oferta atual supera os 20%, atingindo os 28% quando comparado com um ano antes. Este comportamento é especialmente sentido na oferta de fogos novos, cujo volume, superando os 23 mil fogos no segundo trimestre de 2021, passou para apenas 16 mil nos últimos 3 meses, numa descida de 30% no ano. A redução do volume de casas no mercado será um dos fatores de aumento da pressão em desfavor da procura e promotora da subida de preços. Os preços de venda alcançaram, assim, novos recordes nos últimos 3 meses, atingindo uma média de 1.972 euros por metro quadrado nos fogos usados e de 3.244 euros por metro quadrado nos novos. Concluindo, a quebra da oferta condiciona o volume de vendas, sendo um dos principais fatores a explicar a redução trimestral verificada no número de transações, que nos últimos 3 meses se estima que tenham caído 8,9% face aos 3 meses anteriores. Para abordar a questão da inflação, vamos tocar nos seguintes temas. A inflação ela própria, as causas da inflação, as consequências da inflação, como se combate a inflação e medidas para reduzir o impacto da inflação na sua carteira. Em que consiste a inflação? A inflação consiste no aumento generalizado dos preços dos bens e serviços. Vejamos aqui um gráfico da inflação em Portugal, do índice de preços do consumidor nos últimos 12 meses, onde se vê que no início do ano, ou melhor, há um ano atrás, teríamos uma inflação a cerca de 1,5% e atualmente a inflação já vai ligeiramente acima dos 9%. São várias as causas que podem gerar inflação numa determinada economia. No caso atual, o surgimento do Covid-19 teve um papel importante no aumento generalizado dos preços dos bens e serviços. O mundo e a economia são, hoje, globais, o que significa que estamos todos interligados, apesar de vivermos em países ou regiões diferentes. Em economia, a relação entre a oferta e a procura faz com que os preços oscilem. Como as empresas se protegeram em função da incerteza que estavam a atravessar e com a abertura progressiva da economia e com consumidores com mais poder de compra, a procura superou a oferta, fazendo com que os preços, de uma forma generalizada, subissem. Estes dois fenómenos, disrupções mais aumento da procura, criaram pressão nos preços dos bens e serviços. O facto de terem surgido vários confinamentos em diferentes zonas geográficas acabou por fazer com que existissem disrupções nas diferentes cadeias de abastecimento de matérias-primas e bens. O baixo desemprego, por outro lado, também conduz à subida da inflação pelo encarecimento da mão de obra. E, por outro lado, com os confinamentos, as pessoas consumiram menos e pouparam mais, o que significa que, em alguns casos, até aumentaram o poder de compra. No final de julho de 2022, os particulares tinham depositado nos bancos 180,4 mil milhões de euros
e as empresas 63,7 mil milhões de euros. Estes depósitos continuam a crescer a taxas robustas e superiores às da área euro. Em junho, os depósitos particulares de empresas cresceram, respectivamente, 6,8% e 11,7% em relação a junho de 2021. Estima-se que o valor total da poupança em Portugal tenha um valor aproximado de 20 mil milhões de euros, correspondente a férias, cinemas, restaurantes, roupas, viagens, etc., não consumidos. Já na Alemanha, estima-se um valor idêntico de 700 mil milhões de euros, que é mais de 3 vezes o PIB português. Do lado das empresas, a incerteza que a pandemia trouxe fez com que muitas decisões de investimento tivessem sido adiadas em função do receio do desconhecido. Os bancos centrais e os governos, percebendo que a economia podia atravessar uma grave recessão com a onda generalizada de confinamentos que se verificou, tomaram medidas com o objetivo de dinamizar a economia. Assim, assistimos à redução das taxas de juros abaixo de zero nos principais blocos mundiais, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, e, em simultâneo, ao aumento de gastos por parte dos diferentes Estados, de forma a permitir que as empresas continuassem ativas e, consequentemente, a evitar o aumento dos despedimentos e do desemprego. Em simultâneo, e de forma a gerar estabilidade em muitos países, os bancos centrais também compraram muita dívida de Estados e empresas, de forma a garantirem que estes se conseguiam financiar, independentemente das dificuldades que estivessem a atravessar. A realidade é que a economia foi inundada de liquidez, que acabou por ser direcionada para o mercado imobiliário e mercados financeiros. Para tornar este puzzle ainda mais complexo, a invasão da Rússia à Ucrânia veio piorar o cenário de inflação que já estávamos a atravessar. A guerra vai gerar ainda mais condicionamento a nível global. As matérias-primas aumentaram, e em especial o gás e o petróleo, por estarem em causa dois países que têm uma grande relevância nestes setores em termos globais. A inflação não tem que ser vista como um problema. Se o aumento de preços resultasse do aumento dos salários da população, estaríamos na presença de uma inflação positiva, uma vez que tal significaria que todos passaríamos a ganhar mais e, consequentemente, que todos iríamos gastar mais. Neste contexto, a procura subia e criava pressão nos preços dos bens e serviços. Naturalmente que todo este processo seria acompanhado por crescimento económico, o que seria um sinal de vitalidade. Se, por outro lado, a inflação for elevada e não for acompanhada por um aumento generalizado dos salários e da população, a consequência será a perda de poder de compra. De uma forma simples, com o mesmo dinheiro compra-se menos e, consequentemente, produz-se menos, o que origina menos emprego, gerando um ciclo económico negativo. As entidades monetárias são responsáveis pela análise e acompanhamento da inflação, e as políticas monetárias têm por base este fator. Assim, quando a inflação está baixa, ou existe risco de deflação, por norma, estimula-se a economia com taxas de juros baixas, passando uma mensagem de investimento económico. Pelo contrário, quando a inflação começa a ficar descontrolada, os bancos centrais tentam arrefecer a economia através do aumento das taxas de juros, que faz com que os custos de financiamento aumentem, passando uma mensagem à economia de maior poupança e de menor investimento e consumo. Ninguém gosta de perder dinheiro e, num cenário de inflação, todos perdemos poder de compra se não tomarmos as medidas adequadas. Saiba como diminuir a inflação nas suas contas mensais e manter o poder de compra e não adiar objetivos. O primeiro ponto a tomar é aplicar o regime da taxa de esforço ao orçamento mensal. O conceito legal de taxa de esforço dos créditos de habitação, 33% do rendimento líquido para encargos e prestações de empréstimos contraídos e em curso, deverá ser aplicado à vida e ao orçamento mensal da família. Poderá também fazer a consolidação dos créditos, reduzindo o total de mensalidades, e em muitos casos a redução pode ir até 50% ou 60%. Poderá vir a aumentar o total de juros a pagar no fim dos empréstimos, mas reduz o montante mensal a pagar. Além do mais, ainda ajuda a prevenir a suposta subida das taxas de juros até 2% nos próximos meses. Deverá também elaborar o orçamento familiar. Mais do que nunca, é importante ter as suas contas mensais em ordem e o orçamento familiar é a ferramenta certa para conseguir fazê-lo. Porquê é que o orçamento familiar é tão importante? Porque é uma ferramenta que ajuda as famílias a terem mais disciplina, a controlarem os gastos, sabendo exatamente
quanto dinheiro entra e sai todos os meses e em que é gasto. Fazendo o orçamento familiar, rentabilizam-se as poupanças para não perder poder de compra. Em tempos de inflação elevada, a poupança e o investimento são extremamente importantes e devem ser olhados com atenção, já que as ferramentas que permitem que não perca poder de compra pela via do aumento, já que são as ferramentas que permitem que não perca poder de compra pela via do aumento de preços. Deve-se procurar, portanto, que no conjunto dos seus investimentos, estes tenham uma rentabilidade acima da inflação e, até se necessário, afetar o seu património de forma diferente. Se quer arriscar mais e obter retornos mais elevados, aposte em ações e obrigações. As ações permitem acumular património acima da inflação, mas é importante que tenha noção dos riscos deste investimento e mantenha perspectiva de longo prazo, uma vez que são ativos que oscilam bastante no tempo. Já as obrigações, normalmente, incorporam uma expectativa de taxa de juro, que permite obter retornos interessantes nestas alturas. Se prefere investimentos com maior segurança, pode optar por produtos de reforma, seguros financeiros ou fundos de investimento. Os produtos de reforma, quer seja a sua forma de PPRs ou fundos de poupança-reforma, permitem programar a sua poupança e também incorporam vantagens fiscais, o que o ajuda a reduzir os efeitos da inflação. Os seguros financeiros, pelo seu lado, poderão ter ou não capital garantido, mas a grande vantagem é poder programar as entregas, assegurando que consegue poupar sempre e ter vantagens fiscais se os mantiver por determinado período de tempo. Já os fundos de investimento, que há para todos os perfis, desde o mais arriscado ao mais conservador. No entanto, como são geridos por profissionais, oferecem um maior potencial retorno. Embora estas estratégias possam não ser simples de implementar, são essenciais para a manutenção do seu estilo de vida e cumprir objetivos definidos. Se tem dúvidas sobre produtos para investir em tempos de inflação, procure informar-se e obtenha o apoio que necessita. Depois de meses em mínimos históricos, a taxa Euribor passou para valores positivos com tendência a aumentar ainda mais. As famílias veem agora o seu orçamento afetado, principalmente as que têm contratado um crédito de habitação com taxa variável. A Euribor é a taxa de juros paga pelos bancos na zona euro por emprestar dinheiro e que serve de referência à maior parte dos empréstimos à habitação. Esta taxa não é fixa, encontra-se sujeita a oscilações diárias em função da média das taxas de juros dos bancos mais ativos na zona euro. A taxa Euribor tem-se mantido em níveis bastante confortáveis para os portugueses que contratam crédito de habitação. Contudo, os especialistas tinham já emitido alguns alertas, prevendo que esta taxa iria aumentar e assim sucedeu. Na verdade, a taxa Euribor continua a subir e, por isso, tem suscitado naturais preocupações por parte das famílias que podem ficar numa situação financeira mais frágil. Quem tiver um crédito de habitação de taxa variável ou indexada vai ver a prestação da sua casa subir no momento em que for revista. Vejamos agora um gráfico da taxa Euribor a 6 meses em 2022. Este gráfico mostra a evolução da taxa Euribor a 6 meses, que é a mais utilizada durante o ano 2022. Sim, logo no início do ano, a taxa ainda era negativa e tinha um valor de menos 0,539. Entretanto, a taxa mantém-se mais ou menos estável, com ligeiras ondulações, mas sempre com uma tendência crescente, até que chegamos a maio e ela dá um salto mais acentuado. Chegamos, entretanto, a julho, mais precisamente no dia 6 de julho, 7 de julho, iniciamos uma subida do valor da taxa com um declive bastante acentuado, como se pode ver no gráfico, até que atingimos, na data atual, uma taxa de 0,983%. Ou seja, entre 1 de janeiro e esta data, a taxa cresceu mais de 1,5%. Mas o que provocou a subida da Euribor? O aumento da taxa Euribor é o resultado das consequências financeiras da guerra na Ucrânia. A guerra está a gerar uma inflação na zona euro e, como resposta, o Banco Central Europeu adotou uma política financeira mais austera, aumentando as taxas. Esta mudança começou a dar os primeiros sinais em fevereiro de 2022, quando o próprio BCE admitiu esta possibilidade. E desde então, a taxa Euribor tem estado especialmente volátil. Confirma-se agora o que se antevia. A Euribor subiu
e vai continuar a subir, o que vai fazer disparar os encargos portugueses com a prestação da casa. Como combater a subida da taxa Euribor? Existem algumas formas de combater a subida da taxa Euribor. Explicarei em seguida quais são e como proceder. Esta é a altura certa para rever as condições do seu crédito de habitação. Deve atuar já e não esperar que a subida da taxa se verifique em valores ainda maiores e não deve esperar mais ainda para o fazer. Ao renegociar com o seu banco, deve considerar os aspectos que se seguem. Renegocie o spread. Primeiro ponto. O spread é uma parcela do montante que paga todos os meses ao banco pela casa e consiste na margem de lucro que o banco obtém por lhe emprestar dinheiro. Sendo livremente definido pela entidade bancária e não se encontrando dependente de fatores financeiros externos, trata-se de um valor que o banco pode gerir de forma autónoma. Se já passaram uns anos sobre a celebração do contrato de crédito de habitação, o capital em dívida já não é 90% ou 80% do valor da aquisição do imóvel, pelo que a garantia atual é muito maior e, logicamente, o risco muito menor, razão porque o spread pode e deve ser renegociado. Tente reduzir esta parcela para, consequentemente, diminuir também o valor da sua prestação mensal. Contudo, antes de avançar com esta proposta ao seu banco, compare os spreads praticados por outras entidades de financiamento para ter uma noção mais completa das condições atuais do mercado e até onde pode ir. Neste aspecto, temos um excelente departamento de intermediação bancária, devidamente certificado pelo Banco de Portugal, que o poderá ajudar e muito neste processo. Segundo ponto, pondere mudar para taxa fixa. Pode também avaliar, junto do seu banco, se vale a pena mudar para taxa fixa. Pode fazê-lo também com o nosso departamento de intermediação bancária, de uma forma mais efetiva, pois poderá comparar as várias hipóteses de vários bancos e escolher a mais adequada. Com este tipo de taxa, fica imune às oscilações de Euribor. O valor da taxa, como o próprio nome indica, é sempre o mesmo. Assim, quando a Euribor subir ou descer, a sua taxa mantém-se inalterável. É certo que não fica prejudicado com a subida da taxa de Euribor, mas também não beneficia quando desce. Além disso, as taxas fixas são sempre mais elevadas do que as variáveis. É o preço da estabilidade. Por isso, avalie cuidadosamente e faça múltiplas simulações antes de proceder a uma eventual mudança do contrato. Tenha a certeza que o valor que vai pagar pela sua taxa fixa compensa o valor da taxa variável, agora aumentado pela subida de Euribor. Peça-nos ajuda, é gratuito. Pode ainda, como terceiro ponto, rever o seu seguro de vida. Verifique se poderá poupar mais com o seguro de vida associado ao seu crédito de habitação se o contratar fora do banco. Esta também é uma parcela do valor total que paga ao banco e que não se encontra dependente da economia europeia. Neste aspecto, também o posso ajudar com um prémio de seguro com um valor inferior a 50% ou 60% em relação ao prémio da seguradora associado ao banco. O quarto ponto é considere transferir o seu crédito. Também poderá considerar a opção de transferir o seu crédito de habitação para outro banco. Tudo depende de quem oferece as melhores condições. Verifique se propõe um spread mais confortável para o seu orçamento familiar e compare as propostas através da TAEG, optando pela menor. Se encontrar um crédito de habitação mais ajustado, assim, pode fazer transferência e assim reduzir a prestação mensal. Poderá tomar esta decisão a qualquer momento, tendo todavia de avisar o banco com 10 dias de antecedência e, à semelhança do ocorrido com o primeiro crédito, apresentar todos os documentos necessários à contratação. Mais uma vez, aproveite o nosso excelente serviço gratuito nesta área. Como quinta opção, poderá amortizar parte da dívida. Se as suas poupanças assim o permitirem, considere amortizar parcialmente a dívida do crédito de habitação, ou seja, liquidar antecipadamente uma fração do seu crédito, sem, contudo, recorrer ao seu fundo de emergência. Desta forma, consegue reduzir o capital em dívida e, por consequência, a prestação mensal. Tenha em conta que esta ação também pode ter um custo. Regra geral, os bancos aplicam uma penalização calculada com base numa porcentagem do capital amortizado. Por isso é importante perceber se o que vai pagar pela amortização compensa a redução da mensalidade que vai obter. Como sexta opção, poderá pedir e fazer uma consolidação de créditos. Se tem vários créditos em simultâneo, provavelmente estará a pagar a entidades diferentes com condições diferentes. Neste caso,
consolidar créditos pode ser uma boa opção. Juntando todos os créditos num só, vai obter melhores condições e uma única prestação mensal mais baixa. Habitualmente, a taxa de juros de um crédito consolidado é mais baixa do que a média das taxas de juros de cada crédito que detém. Esta vantagem decorre de um prazo de pagamento mais longo. Contudo, pode ser mais vantajoso pagar durante mais tempo, quando isso representa mais liquidez todos os meses para suportar os efeitos da subida da Euribor. Com uma boa consolidação de créditos, poderá reduzir as suas prestações mensais até 50% ou 60%. Como sétima opção, poderá renegociar ou pedir ao seu banco a renegociação dos termos do contrato em vigor. Em caso de manifesta impossibilidade de cumprir com as prestações do empréstimo de habitação, poderá sempre solicitar ao seu banco uma renegociação dos termos do empréstimo. As instituições de crédito são obrigadas por lei a ter planos de ação para estes casos. No âmbito destes mecanismos, poderá ser-lhe apresentada uma proposta para renegociação do crédito adequada à sua situação financeira, evitando assim que entre em incumprimento. O que os bancos querem é receber o dinheiro, não querem imóveis. Já lá veio o tempo em que o banco se escudava por trás das garantias apresentadas. De há uns anos para cá, e com os já 3 acordos de Basileia celebrados, uniformizando as regras em todo o sistema bancário, o que os bancos querem é receber o dinheiro que emprestaram e não ficar com imóveis para vender. Afinal, esse não é o negócio deles. Como última opção, e a oitava, poderá resgatar os seus PPRs sem quaisquer penalidades. A perspectiva de investimento nos PPRs enquanto soluções de poupança de longo prazo, mas ainda assim existem várias circunstâncias que podem levar a optar pelo resgate das mesmas, nomeadamente para o pagamento de prestações de crédito à habitação. Em condições normais, o resgate de PPRs exige a devolução dos respectivos benefícios majorados percentualmente por cada ano em que foi exercido o benefício fiscal. Mas existem motivos previstos na lei para ser possível fazer o resgate de um PPR sem qualquer penalização, tais como desemprego, doença grave, incapacidade permanente, reforma, mais de 60 anos de idade e pagamento de prestação do crédito à habitação, estejam as prestações vencidas ou sejam elas vencendas. Esta modalidade de pagamento de prestação do crédito à habitação apenas se aplica ao pagamento de prestações vencidas e vencendas e nunca à amortização do empréstimo. Existem ainda outras situações específicas em que não existe penalização no resgate do PPR, mas não são importantes para este tema. A subida de Euribor fez soar os alarmes, mas com estas 8 formas de combater que eu acabei de indicar, poderá enfrentar melhor este momento. Agora, mais do que nunca, há cuidados acrescidos ao contratar um crédito de habitação. Nomeadamente, calcule a sua taxa de esforço atual e veja qual a prestação máxima que poderá pagar. Peça propostas a várias entidades financeiras com taxa fixa e taxa variável. Embora no imediato o custo possa ser superior, com a taxa fixa sabe que o valor se mantém igual, mesmo que os juros subam. Ao comparar as várias propostas, verifique a taxa anual efetiva global, TAEG, e o montante global imputado ao crédito, MTIC. Tenha em atenção o prazo do empréstimo, já que um prazo mais curto significa normalmente uma prestação mais elevada. Tente prever o impacto de qualquer variação e subida da taxa de juros na prestação. Deve considerar esta informação ao decidir qual a opção a tomar. Se optar pela taxa variável, crie uma almofada financeira no seu orçamento familiar para eventuais alterações da taxa de juros. Tenha em conta as determinações do Banco de Portugal que apontam para uma maturidade máxima de 30 anos para o crédito de habitação. O limite máximo de 40 anos apenas se aplica a clientes com menos de 30 anos de idade. Lembre-se ainda que quanto maior for a entrada, menor será o valor a pedir emprestado e menores os efeitos das taxas de juros neste seu pacote de despesas. Se a subida dos juros vier de facto a acontecer, e nessa altura verificar que há o risco de vir a falhar o pagamento das prestações, foque o seu banco para, em conjunto, chegarem a uma solução.
Vamos tentar prever as condições do mercado imobiliário no futuro próximo, abordando as três principais questões: o preço, a inflação e as taxas de juros. Segundo alguns especialistas na área, o mercado imobiliário de 2022 não vai ser muito diferente daquele que conhecemos, ou seja, não é expectável que o preço das casas baixe. Devido a inúmeras razões, a procura mantém-se elevada e assim continuará enquanto as condições macroeconómicas o permitirem. Já a oferta mantém-se reduzida face ao volume da procura e é tipicamente lenta a reagir. Os efeitos da pandemia parecem continuar ainda a provocar efeitos na procura de ativos com características diferenciadas, alterando também o tipo de produto procurado pelos consumidores. Ou seja, foram muitos os portugueses que começaram a preferir morar fora dos grandes centros urbanos para conseguir adquirir casas maiores, por exemplo, levando a que zonas anteriormente menos procuradas possam vir a sofrer igualmente um aumento nos preços. Assim, dependendo sempre da lei da oferta e da procura, zonas do país existem que podem registrar aumentos significativos, tal como outras que até podem diminuir ligeiramente. Muitos acreditam que o fim das moratórias poderia levar a uma nova crise, devido ao possível aumento do incumprimento bancário de muitas famílias portuguesas. Mas a verdade é que a pandemia provocou uma poupança forçada, eliminando o drama do fim das moratórias. E, como este cenário acabou por não acontecer, a ideia de uma possível diminuição dos preços de habitação também se desvaneceu. Segundo um estudo da Oxford Economics sobre o preço das casas da zona euro, estima-se que a médio prazo existirá um abrandamento do crescimento dos preços de habitação. Ou seja, o crescimento de cerca de 7% em 2021 deverá ser de apenas 6% em 2022. Já entre 2023 e 2025 deverá cair para menos de 2% ao ano. Já o aumento da inflação, com a inevitável subida das taxas de juros, deverá ter um efeito, quando muito bastante esbatido, na variação do preço dos imóveis, até porque a reação dos ativos imobiliários a estímulos externos é muito lenta. Por isso, para o resto do ano 2022, espera-se um mercado imobiliário com um comportamento não muito diferente daquele que temos tido ultimamente. Já o setor da promoção imobiliária tem sentido de forma visível os efeitos recentes da inflação. O aumento do custo das matérias-primas e a redução de mão de obra disponível têm encarecido as obras em curso e as que estão ainda projetadas, com natural efeito sobre os preços futuros da venda. Ora, ficando a construção das casas novas mais cara, restarão poucas alternativas aos promotores imobiliários se não rever em alta os preços de venda. No entanto, as casas novas ficarão cada vez mais caras no mercado onde os preços continuam a subir e são cada vez menos acessíveis a uma família portuguesa e, genericamente, mantêm-se em máximos históricos. O sucesso na venda pode estar, assim, algo comprometido. Importa, por isso, que os promotores façam uma gestão cuidada, desde logo no planeamento de promoção para os produtos ainda não iniciados, para os projetos ainda não iniciados, com análise de sensibilidade nos custos de construção, por forma a estimar os efeitos da rentabilidade das promoções por via do aumento dos custos. A elaboração e fecho de contratos de empreitada ganham outra importância. A procura por contratos de preço fixo, sem revisão futura de preços, pode ser uma possibilidade, passando assim grande parte do risco para o construtor. Mas importa, igualmente, não concentrar os investimentos em demasia na promoção imobiliária. A cobertura do risco de inflação passa por construir e ainda ter uma carteira de investimentos. Relativamente à inflação, apetece-me recordar Christine Lagarde, que diz: "Não acredito que regressemos a um período de baixa inflação." Ela salientou ainda o facto do desemprego estar em mínimos da zona euro e salientou que a recuperação está em curso. Mas antes também tinha dito que a inflação era temporária, daí o enorme atraso do Banco Central Europeu em reagir, e que os modelos económicos têm deficiências, particularmente em cenários de mudança. E frisou ainda que o que eles fazem não é apenas uma ciência, há também um elemento artístico. Seja, a taxa de inflação em Portugal e de resto em toda a Europa vai ser mais forte e também mais persistente do que se previa. O relatório, que inclui as chamadas previsões económicas de verão, publicado pela Comissão Europeia, reconhece que as pressões inflacionistas vão ser mais intensas e duradouras do que se apontava no último relatório trimestral divulgado em maio. Ou seja, não só a projeção para 2022 de forma
de forma significativa, como também a estimativa de subida percentual dos preços saltou para praticamente o dobro no próximo ano. A inflação média na zona euro será de 7,6% em 2022 e 4,0% em 2023, ou seja, quase 4 vezes mais o objetivo do Banco Central Europeu em 2022 e o dobro desse mesmo objetivo no próximo ano. Em 2022, Portugal terá, como já se prevê, o crescimento económico mais expressivo da União Europeia, mas as novas previsões apontam para um aumento do produto interno bruto ainda mais rápido em 2022. Passará de 5,8% para 6,5%. Em 2023, o crescimento percentual do PIB será um pouco mais baixo do que se previa, 1,9% contra os anteriores 2,7%. Mas há que sublinhar que, com uma previsão melhorada para 2022, o ponto de partida para 2023 se torna mais elevado. Já no tocante às taxas de juros, a taxa de juros principal do Banco Central Europeu, a chamada taxa de refinanciamento, que estava em 0% há cerca de 11 anos, desde 2011, subiu para 0,5% em julho, e não para 0,25%, como tinha sido várias vezes referido pelos banqueiros centrais da zona euro nas últimas semanas. Com a inflação em máximos históricos, há quem assuma que o BCE já vai atrasado no seu esforço para tentar controlar a subida dos preços na zona euro, que tem sido amplificada com a crise energética na sequência da guerra da Rússia e da Ucrânia. O Banco Central Europeu poderá ter de ser mais agressivo e aumentar as suas taxas em 50 pontos base para recuperar o terreno perdido, algo que se espera venha a acontecer em setembro. Os mercados já antecipavam esta subida. Basta olhar para a evolução das taxas Euribor, que no último dia do ano passado se encontravam em menos 0,5% e já inverteram para positivo, estando a Euribor a 6 meses em 6 meses em praticamente 0,9%. Desde o início do ano, acumulam subidas entre 70 pontos base no caso da Euribor a 3 meses e 170 pontos base no caso da Euribor a 12 meses, sem que o Banco Central Europeu tenha promovido qualquer subida nas suas taxas de referência. Há boas e más notícias. As boas são: as famílias beneficiaram de um longo período de taxas baixas para pagarem os créditos e acumularem poupanças importantes para fazer face ao maior aperto. As más são que há muita incerteza, sobretudo na frente geopolítica, e não se sabe até quando e quanto as taxas de Euribor irão continuar a subir. Neste momento, as taxas fora da Euribor a 6 meses apontam para uma clara subida nos próximos meses. O valor que o mercado aguarda em outubro de 2023 é já superior a 1,6%. Estamos, portanto, a falar de um aumento para o dobro da taxa atual. Na minha perspectiva, suponho que será muito pior, pois até o verão do próximo ano as taxas deverão estar fixadas em cerca de 2%, ou talvez mais, e em outubro do próximo ano poderão estar até em cerca de 2,5%. Um aumento de 2 pontos percentuais nos indexantes pode provocar algumas aflições no orçamento familiar. Para um financiamento de 30 anos, com um spread de 1% e um montante de financiamento de 150 mil euros, a variação na prestação em função dos dados acima representados poderá cifrar-se em 150 euros por mês. É substancial. Espero ter sido útil. Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelos meios usuais. Obrigado pela atenção.